Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula de hoje. E hoje a nossa aula é bastante especial, que a gente vai fazer uma reflexão sobre ética. E é uma reflexão importante para a gente poder não apenas construir conteúdo para o vestibular, mas também para a gente poder pensar a nossa própria vida. Os ensinamentos éticos, eles são ensinamentos que pensam ou questionam muito a moralidade, os valores, as virtudes. Então, quando a gente está refletindo sobre esses assuntos, a gente já está no plano da ética. Por isso, eu preparei para vocês hoje um dos maiores mestres da ética ocidental, Sêneca, um autor romano, latino, que faz parte da cobrança da UEL, né, a Universidade Estadual de Londrina, no eixo ético. Então, uma das éticas que eles cobram especificamente, além de toda a teoria dos outros autores, é o Sêneca. Então, o Sêneca fala muito na obra dele sobre felicidade, tranquilidade da alma, do espírito, da nossa paz interior, né? Eu coloquei aqui as montanhas porque eu sinto uma paz imensa quando eu olho uma imagem de montanhas, mas você pode ser um pouco diferente de mim e ficar até um pouco entediado. Então a felicidade é algo relativo. O que deixa a gente feliz e tranquilo, existe alguma regra de ouro para isso? Vamos ver? Então vamos lá. Na visão do Sêneca, que é um autor latino, né? Ele é estoico. O estoicismo, né, foi uma filosofia que se desenvolveu na Grécia, mas chegou até o Império Romano. Vale a gente lembrar um pouquinho, né, desse período que ele escreveu e o que é o estoicismo, o que são as filosofias helenísticas. Quando eu falo que Sêneca é um dos mais importantes autores da ética, ele escreve num período onde a filosofia tinha como principal preocupação a ética, não a política, não a teoria do conhecimento, mas sim o bem viver, né, o domínio das nossas virtudes. Então, a gente chama de período ético na filosofia o período helenístico e até o início do período romano. Por que período ético? Porque é um momento que os gregos e os romanos estavam refletindo sobre a ataraxia. A ataraxia é a paz interior. Então, a pergunta principal que não quer calar é: como atingir a minha paz interior de forma inabalável no meio do caos que é a vida? Então a vida ela é caótica, a vida é cheia de problemas, a vida não é uma vida tranquila na maioria dos casos, mas como no meio desse caos transformar isso em tranquilidade interior, tá? E aí vem as principais obras do Sêneca que a gente vai abordar nessa nossa aula de hoje, de onde eu tirei alguns trechos que a gente vai debater. A primeira obra, sobre a brevidade da vida, ele vai discutir, né, a questão da vida e da morte, se a gente tem um tempo necessário para viver, o que fazer com esse tempo e, o mais importante, como é que a gente encara a morte, já que a vida é breve. Da tranquilidade da alma, ele vai dar algumas dicas bem legais. Quando eu estava preparando essa aula, eu fiquei lendo, né, e aplicando isso na minha própria vida, e faz muito sentido. Ele fala que a tranquilidade da alma pode ser alcançada por algumas atitudes que a gente tem com a gente mesmo e com os outros, e as cartas éticas, os escritos variados sobre ética do Sêneca. Dito isso, gente, só para dar uma contextualizada com vocês, em Roma, o Sêneca ele foi preceptor, professor, e conselheiro do imperador Nero. Pois é, o Nero, aquele acusado de colocar fogo em Roma. É, e é uma passagem interessante porque o Nero ele não respeitava, depois de um tempo, o Sêneca. Então, o Sêneca, ele viu todo esse ensinamento dele ser desrespeitado pelo discípulo mais próximo dele, que é o Nero, né? Tamanha decepção. Então, talvez, quando o Sêneca diz para a gente que a gente não deve deixar a nossa felicidade dependente dos outros, talvez ele tenha tirado isso dessa própria vivência dele, né? E também existe uma possibilidade, pelo que a gente vê em algumas documentações, do contato do Sêneca com o Paulo, o apóstolo, até uma troca de cartas. E isso acabaria tendo influenciado o estoicismo na Bíblia. Então, talvez a Bíblia, partes da Bíblia tenham sido influenciadas pelas ideias do Sêneca, nessas cartas que ele teria trocado com Paulo, o apóstolo, né, de Jesus. Então, é interessante lembrar que
uma influência enorme que esse cara tem, né, até os dias de hoje. E lembrando que ele é um estoico. O que é o estoicismo? O estoicismo, ele tem origem grega, né? A origem grega do estoicismo vem da palavra estoa, que significa pórtico. Embaixo desse pórtico, alguns filósofos se reuniam para debater sobre a vida. E essa ideia, né, deles debaterem sobre a vida acabou criando duas virtudes muito interessantes. O estoicismo é baseado na resignação e na coragem. O que é resignação? Resignação é aceitação daquilo que eu não posso mudar. E coragem para mudar aquilo que eu posso. Aquilo que está ao meu alcance é o meu dever. Então, é necessário aceitar a vida como ela é, com todos os seus problemas, com todos os seus rigores, em todas as suas dimensões. E dominar os nossos sentimentos destrutivos. Para isso, você precisa desenvolver o que eles chamam de apatia. Apatia ou apatia é racionalizar os sentimentos destrutivos. Por exemplo, tá? Você descobre que nesse ano da pandemia você não vai ter férias porque o seu trabalho está passando por dificuldades e se você se afastar, você pode prejudicar o seu trabalho, o trabalho dos outros e pode perder o seu emprego. Então, tudo bem, eu entendo o seu sentimento, sabe? Ah, eu quero ter férias, eu queria ter férias, eu queria... Meu Deus, né? E se você é CLT, é seu direito, mas se você é autônomo, né, é mais difícil a gente falar nesse direito. Então, controlar essa revolta, sabe? Ah, eu quero que tudo se dane, dane-se meu emprego, dane-se... Quando você vê, você está na miséria, sozinho, sem nada de bom que aconteceu, então começa a pensar, racionaliza. É só esse momento. É um momento diferente, é um momento difícil. Se eu não trabalhar, não vou ganhar dinheiro, não vou sustentar minha casa, eu vou gerar um dano para mim e para os outros, eu não vou conseguir, né, me sustentar. Então, começa a racionalizar. Tira das emoções e se torna alguém um pouquinho mais racional. Começa a se tornar um pouco mais apático. Apatia significa apatia. É uma espécie de uma frieza para você encarar a vida pelo que ela é e não nessa dimensão dramática que a gente tende a trabalhar sempre, tá? É preciso aceitar aquilo que não podemos modificar. A morte, a velhice, a opinião dos outros não estão ao seu alcance. E ter coragem para agir sobre aquilo que podemos. Aquilo que está ao seu alcance é seu dever. Então, você viu uma injustiça acontecer e não fez nada, sua consciência vai pesar. E é bom que ela pese mesmo, para que você entenda que da próxima vez você tem que fazer alguma coisa. Se você pode, faça. Se você pode, faça. Essa é a ideia do estoicismo. E como o Sêneca ele é um estoico, né, uma das obras mais interessantes dele é o livro sobre a brevidade da vida, que eu trouxe alguns trechos para a gente discutir. O primeiro trecho, que está entre parênteses, entre aspas, perdão, está dizendo: a vida, se bem empregada, ela é suficientemente longa e nos foi dada com muita generosidade para a realização de importantes tarefas. Então, uma vida nunca é curta para o Sêneca. Ela tem um tempo suficiente. Basta você saber usar esse tempo. Por isso, eu sempre lembro do Sêneca, né, quando tem uma passagem no filme do Senhor dos Anéis, onde o Frodo, que é o personagem principal, que carrega o anel do mal, né, o anel do poder, ele fala: eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Eu não queria que o anel tivesse chegado a mim, eu não queria que nenhuma tristeza tivesse acontecido. E aí o mago, que é o Gandalf, né, que faz o papel do Sêneca, né, nesse meu exemplo, ele diz: todo mundo deseja que essas coisas nunca aconteçam, mas elas aconteceram com você. E não cabe a você decidir se vai acontecer ou não. O que cabe é você decidir. O que cabe a nós decidirmos é o que nós vamos fazer com o tempo que nos foi dado. Então, sua vida não é curta, nem longa. Ela tem um tempo suficiente, desde que você faça boas escolhas. Por isso, para o Sêneca, como existem várias formas de lidar com o tempo, aproveitando ou não o tempo, ele fala que o filósofo, ele é o guardião do tempo. É o filósofo que melhor sabe como usar o tempo da sua vida e não desperdiçar de uma maneira pouco virtuosa. Tá? Então a vida ela é suficiente. A vida ela não é curta nem longa demais.
Ela é suficiente desde que você saiba usar bem o seu tempo. Bom, gente, outro ponto importante, né? Não adianta nada, segundo o Sêneca, a gente ficar remoendo o passado ou ficar se atordoando por conta do futuro. Né? Segundo ele, a gente muitas vezes fica, a gente vê dias, horas, meses, né, passando para a gente está lá preso no passado, lamentando o passado, porque minha infância foi uma infância triste, sua infância acabou, meu anjo, acabou, vida que segue, o tempo não te espera não, vai, melhora, vamos lá. Né? A não ser que você tenha um quadro depressivo que requer um tratamento específico, né? Se você não tem um quadro depressivo, lembra disso que eu vou te falar. É possível que você consiga, nesse momento, procurar uma outra ajuda, um psicólogo, procurar alguém para te ajudar a tentar superar essas questões do passado. E uma forte carga de filosofia também. Porque quando a gente lamenta o passado, a gente fica preso num tempo que não passa, e nossa vida está acabando. Tem um relógio aqui que uma hora vai parar. Ai, Gui, mas também eu fico desesperado às vezes com o futuro, sabe? Eu tenho essas ansiedades, porque o futuro é isso, né? O futuro é um excesso, a ansiedade é um futuro, é um excesso de futuro. Eu sempre falo isso nas aulas, né? A ansiedade é um excesso de futuro. Você fica o tempo todo ali, meu Deus, o que vai acontecer? Mas esses e se, nenhum deles vai acontecer desse jeito. Um deles vai acontecer. Não sei se é o melhor ou o pior. Mas você só vai saber quando acontecer. Então sossega, relaxa. Viva o presente. Olha o que o Sêneca diz. O que acontecerá? Não sei. Tu estás ocupado e a vida se apressa. Por seu, eu tenho como certo, a morte virá, e a ela deverás te entregar, querendo ou não. Querendo ou não. Aproveite bem o seu tempo. A sua vida acaba de uma hora para outra. Você querendo ou não. Falar sobre a morte é aprender a viver. Falar que a vida é breve é aprender a viver, é aprender a usar o nosso tempo para o que há de melhor. Essa é a ideia do Sêneca. Isso, gente, ecoa, né, retumba na obra inteira dele. Por isso eu trouxe para vocês outra passagem do Sêneca, né, essa carta dele ao amigo dele chamado Lucílio. É uma carta bem interessante. O Sêneca saúda o seu amigo Lucílio e diz assim: onde está aquela sua prudência? Onde está a sagacidade nas coisas que se devem discernir? Né? Onde a grandeza da alma? Já as pequenas coisas te afligem? Teus servos viram em suas ocupações oportunidade de fuga. Se os amigos te enganaram, que tenham então esse nome, amigos, o qual nosso erro lhes colocou de modo impensado. E que sejam assim chamados, para que seja mais vergonhoso não serem. Olha que bonito isso, né? Então, a gente tem na vida da gente, às vezes, amigos que traem a gente. Traem feio, gente. Traem, mas é aquela facada nas costas. Nos últimos anos, eu levei uma série de apunhaladas. Não chame de ex-amigo. Não chame de traidor. Chame de amigo. Fala, eu tinha um amigo, porque a vergonha é deles, não é sua. Você não fez nada. Os traidores são eles. Fica sereno. Fica tranquilo. Você não perdeu nada. Nada, nada, nada. Pois bem, há algo a menos entre as tuas coisas. Aqueles amigos que agora te faltam são aqueles que destruíam a tua obra e te consideravam molesto aos demais. Eles nunca foram amigos de verdade. Mas continua chamando de amigo para que eles se envergonhem, para eles percebam que você confiou neles. Eles traíram a sua confiança. O problema está neles, não está em você. Se liberta. Se liberta. Fica leve. Com você está tudo bem. Nenhuma dessas coisas é insólita, nenhuma inesperada. Ofender-te com essas coisas é tão ridículo quanto te queixares porque caíste em público ou porque te sujaste na lama. A mesma condição tem a vida, o banho público e a multidão, a viagem. Olha a comparação dele, que legal. Algumas coisas serão atiradas em ti, algumas coisas acontecerão. Não é coisa delicada viver. Então já vai esperando. Coisas vão acontecer. E coisas indigestas, coisas ruins, gente. Coisas terríveis, elas vão acontecer. Faz parte da vida. Sabe quando alguém fala para você, calma, faz parte, é isso. É disso que se trata.
a uma longa viagem vieste, e é necessário que escorregues, que tropeces, que caias, e que te canses, e que exclames, ó morte! Isso é necessário que mintas. Num lugar deixará para trás um companheiro, no outro sepultará um outro amigo. No outro ainda terás medo, e deste modo, por entre ferimentos, é necessário atravessar essa difícil viagem. Olha a resiliência. Deseja alguém morrer? Que seu espírito esteja preparado contra todas as coisas. Saiba por si mesmo que chegou onde estronda o trovão. Que saiba por si mesmo que chegou onde. E aí o texto continua mostrando que a gente perde coisas na vida. Que a gente perde amigos, que a gente perde pessoas, que a gente perde em vários momentos. Mas faz parte do jogo. Não é só com você. Com todo mundo isso acontece. Levanta, domina seu sentimento destrutivo e suporta. Mais um dia, mais um dia e mais um dia, até que todos os dias da sua vida tenham terminado. E seja leve, seja feliz com você mesmo. Você não depende dos outros. Os outros podem te trair. E provavelmente vão te trair. Ou não vão gostar de alguma coisa que você fez. E vão falar mal de você. Deixa aí. Você tem que dar conta de você. Essa é a ideia do Sêneca. E a base ética do Sêneca, muita gente fala que é uma mistura de Aristóteles com a visão epicurista. Então eu queria discutir isso um pouquinho com vocês. Ó. O Aristóteles define, na sua Ética a Nicômaco, que a mediania, né, entre as virtudes é o mais importante, né, na ética. O que é mediania? A justa medida. Então eu não posso ser nem tão corajoso a ponto de me prejudicar e nem pouco corajoso a fim de não defender os valores. Então a coragem, ela é a justa medida entre a covardia e a temeridade, a falta e o excesso. O excesso de virtude não é boa, tá, gente? Embora o Sêneca se baseie em Aristóteles e tenha essa visão do equilíbrio, da justa medida, da mediania, ele também, o Sêneca, ele é um pouco mais eclético, ele cria uma filosofia própria dele. A ética do Sêneca, ela é mais simples que a do Aristóteles. O Sêneca não apela para vaidades nem complexidades teóricas. Para ele, a ética tem um sentido prático. A ética deve orientar o homem para o bem viver e para a felicidade. Beleza? Segundo Sêneca, o fim supremo da filosofia é determinar em que consiste a felicidade e guiar-nos pelo caminho que conduz a esse fim. Agora, a pergunta é, como fazer isso, né, Gui? Então, assim, é bonita a ideia do Sêneca, né? Orientar o bem, o homem para o bem e para a felicidade, mas como? Né? E aí vem algumas dicas dele para a gente. Melhorar sua vida interior e a vida dos outros. Sabe o que eu estava pensando nesses dias, gente? Porque, assim, a coisa mais básica que eu tenho é o meu corpo, né? E quantas vezes eu tenho que preparar a aula, eu tenho que gravar vídeos, quantas vezes eu tenho que dar conta da minha família, e eu esqueço de mim. Eu esqueço de mim, eu esqueço de fazer minha caminhada, eu esqueço de cuidar da minha alimentação, eu esqueço de refletir, de ler as coisas que eu gosto. E aí, depois eu fico reclamando, que minha vida é triste, miserável, que eu não estou bem. Claro, eu não estou olhando para mim. Eu tenho que olhar para mim também. Isso não é egoísmo. O pior egoísmo é você não cuidar de você em primeiro lugar. Melhorar a sua vida interior e a vida dos outros, como consequência, faz parte de uma vida ética. Por isso ele vai dizer o seguinte, né? Que a razão e a natureza fazem parte da humanidade, né? Nós somos parte dessa grandiosidade. Então ele propõe a busca de um bem acessível, ao alcance dos próprios esforços. Ele não está falando, gente, de uma felicidade imaginada, ele não está falando de uma felicidade impossível. Ele está falando que, embora o homem comum nunca atinja o bem supremo, o sumo bem, né, sumum bonum em latim, a gente pode melhorar. Então, a gente nunca vai virar Deus, mas a gente pode se auto-aperfeiçoar aqui na Terra. E é nesse esforço voluntário, é aquela pessoa que deseja se aperfeiçoar, que a gente vê as pessoas mais virtuosas. Que a grande maioria, quando vê essa aula, fala, tá bom, eu estou vivendo, é isso que importa. E, na verdade, quando você decide voluntariamente querer ser uma pessoa mais virtuosa, você começa a se auto-aperfeiçoar. Olha que bonito isso, né?
Primeiro, a tranquilidade e a liberdade são resultado de uma vida separada dos prazeres, do poder, das riquezas, da ostentação, da luxúria e da gula. Sabe por quê? Tudo isso que eu citei para vocês tem mais a ver com as aparências, mais a ver com as sensações e tem mais a ver, gente, muito mais a ver com a dependência, com o vício. Essas coisas são todas elas podem levar você a não se olhar como você é. Então, em nome de um prazer, você traz seus valores. Em nome do poder, você se acha mais importante que todo mundo, porque eu tenho um corpo maravilhoso, eu tenho dinheiro, eu tenho riquezas, eu sou. Só que aí, quando isso te falta, ou mesmo tendo essas coisas, você não está bem, você não está feliz. Essas coisas nunca vão trazer para a gente felicidade. Elas trazem dependência. As preocupações existenciais humanas, segundo Sêneca, elas são iguais em todas as culturas. O que muda é apenas a roupagem. Então, não importa de que tempo você seja, de que cultura você seja, a busca pela felicidade é algo universal. As nossas intranquilidades da alma, elas são muito parecidas. Muito parecidas. Independente das culturas que a gente estuda. A morte, por exemplo, ela é uma preocupação para várias culturas. Beleza? E aí ele faz uma aproximação muito legal, bem prática, entre a filosofia e a medicina. Aí, ó, vocês que vão prestar, né, medicina, quem está me vendo vai prestar medicina, lembra que a medicina corpórea, ela foi desenvolvida na Grécia para dar conta do corpo físico. Mas a medicina da alma é a filosofia. Quem filosofa é um homem saudável, sem a filosofia, a alma está doente, segundo Sêneca. O que ele quer dizer com isso? Ele tem uma preocupação com a saúde da alma. Isso é uma influência de uma outra escola filosófica, que é o epicurismo. O epicurismo, ele fala do tetrafármacon. Tetrafármacon, traduzindo, seriam os 4 remédios da alma. E eu coloquei para vocês aqui quais são os 4 remédios da alma, para dar uma inspirada em vocês. Os 4 remédios da alma que o Epicuro, não o Sêneca, desenvolveu, mas que o Sêneca vai também se basear. Primeiro, não depender dos deuses. Tem pessoas que jogam tudo para os deuses, já perceberam? Tudo é Deus, tudo é os deuses. Não dependa e nem tema os deuses. Os deuses existem, segundo Epicuro, mas eles não estão nem aí para você. Eles criaram o universo e depois foram se divertir. Eles não estão nem aí para você. Sua vida é sua responsabilidade. Assuma suas responsabilidades. Não tema a morte. Por que não temer a morte? Primeiro, a morte é natural. Segundo, a morte ela é um momento que a gente não vai sentir mais nada. Ah, mas quando eu morrer, meus familiares vão sofrer. Eles vão sofrer, você não. Ali acabou. Você não sente mais nada. O único que não vai saber que morreu é você. Porque você morreu. Então, essa é a ideia, né? O único que não vai saber que morreu é você. Então, relaxa. Quando a morte chegar, chegou. O único que não vai saber é você. Terceiro elemento, lembrar dos bons momentos da vida ou imaginar momentos bons futuros. Isso qualquer um pode fazer. Né? Então, tá no mau momento? Lembra. Nossa, quando eu fiz aquela viagem, meu Deus, quando eu dei o primeiro beijo, nossa, que gostoso, que saudade, que coisa boa. Faz a sua vida mental, ela tem um clima que você determina. Você determina a sua vida mental, sua vida interior o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, lembra de bons momentos. Começa a se colocar ali dentro desse otimismo autogerado. E, por último, entenda que o bem é acessível a todos. Todos nós podemos lutar pelo bem. Todos nós, por sermos humanos, podemos buscar fazer o bem para a gente e para os outros. Beleza? Então, o epicurismo, ele também influenciou muito a visão do Sêneca, principalmente que a filosofia, ela é a cura da alma, ela é a saúde da alma. Então, a felicidade encontra-se numa vida virtuosa. O que é uma vida virtuosa? Fidelidade ao logos. Logos significa essa ordem universal. Existe uma ordem nas coisas. Vida, morte, dia, noite. Entender o logos, entender essa lógica, entender que a gente faz parte de forças maiores do que a gente, é interessante. Isso liberta a gente. Agora, não é por isso que você deve deixar de lado os seus deveres. Você tem deveres que são seus. Então, ter a consciência do dever.
Ah, Gui, mas às vezes eu tenho um dever, mas eu não estou com vontade. Domine-se a si mesmo. O domínio de si é que faz com que a gente tenha uma vida virtuosa. Beleza? Então, olha só, entender que existe uma ordem no universo, entender que você é uma peça dentro dessa ordem e ter consciência do seu dever e não ficar se perdendo por aí em emoções, sensações que te afastem dos seus deveres. Domine a si mesmo, se equilibre, busque você dentro de algo que se torne confortável para você, mas sem acomodar. O fim último de todo pensamento, segundo Sêneca, é sempre a serenidade do espírito. Por isso, para ele, a filosofia seria uma atividade terapêutica. Todas as reflexões do Sêneca sobre a natureza, natura em latim, razão, ratio em latim, e virtude, virtus em latim, converge para a preocupação ética. A ética é o tema desse autor, o tema principal dele, tá? E aí, o tema da felicidade, como é central na obra do Sêneca, ele vai dar algumas dicas para a gente. Olha que legal. Primeiro, o sábio basta-se a si mesmo para viver uma vida feliz. Não dependa dos outros para ser feliz. Se baste. Seja feliz com você. Como assim, Gui? Ter o espírito elevado ao invés de buscar fortuna, reconhecimento, fama, amigos. Se divirta com você. Pensa assim, ó. O que te faz feliz sem ninguém? Eu vou falar de mim. Eu gosto de ler. Adoro caminhar. Eu gosto de meditar. E nesses momentos eu sinto que eu não preciso de ninguém. Eu preciso só de mim. Então, se eu tivesse meus livros numa ilha deserta, se eu tivesse as minhas músicas numa ilha deserta, se eu tivesse apenas o ato de meditar numa ilha deserta, eu estaria bem, porque eu estou comigo, eu gosto de mim. É gostar de você. É você se divertir com você. E tem um texto muito legal do Schopenhauer, lá no século XIX, muitos milênios depois, falando justamente isso, que um espírito elevado é um espírito que ele se aprimora, um espírito que se diverte consigo mesmo, alguém que se basta e que não depende de festas, não depende dos outros. Então o Sêneca tem uma importante tradição que vai ser gerada a partir dele e que vai influenciar autores do futuro, do porvir. Viver de acordo com a natureza é se inscrever em suas leis e viver conforme a razão. Por exemplo, a morte. A morte ela vai chegar. Né? Faz parte das leis naturais. Então, para isso, a gente usa a resignação como ferramenta. Então, além de você gostar de você mesmo, lembra, quando a vida tirar algo de você, fique resignado, não se revolte. Se não estava ao seu alcance reverter isso, aceite. Aceitar aquilo que verdadeiramente não podemos modificar. Tem uma oração cristã chamada oração da serenidade, que ela resume um pouco essa história, que ela diz assim, ó, é preciso aceitar aquilo que eu não posso modificar. Então ela pede para Deus, Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso, as que estão ao meu alcance. E sabedoria para diferenciar uma da outra. Esse é o lema estoico. Tá? É isso que é a resignação. Aceitar aquilo que não podemos modificar. Tudo bem? É preciso evitar que a felicidade dependa dos outros, como eu já disse para vocês. Por quê? Qual que é o problema da nossa felicidade depender dos outros? Gente, as massas, né, a coletividade sempre faz uma má leitura dos valores da existência. Então, tudo que você faz de melhor, você não vai ser apreciado pelas massas. As massas não estão nem aí para você. Vê no YouTube. Abre seu YouTube para você ver. Procure os vídeos que têm mais visualizações. Geralmente são vídeos de baixaria, são vídeos de briga, são vídeos de barraco, são vídeos de notícias terríveis. Agora, vai num vídeo de educação. Quantos views tem? Pois é disso que eu estou falando, né? As massas, elas nunca levam a sério os valores da existência. Né? Elas são imediatistas. Ele tem uma visão muito negativa das massas. Ele diz que a felicidade nunca deve ser demonstrada. Não demonstre felicidade para ninguém. Se a pessoa falar, nossa, você está feliz, você está errando. Não demonstre. É preciso fugir da avaliação dos outros e da dependência deles. Então, mostrar que você está feliz, falar, fulano, comprei uma casa em Ilhabela, ciclano, eu estou feliz, né? É o caos. É o caos.
Os outros, você não deve basear sua felicidade na avaliação dos outros. Não dependa dos outros, seja você, seja autônomo. E, ao desconsiderar a dependência do outro, todos ficam liberados do mal, do ódio, das adversidades e das paixões, né, que contaminam a alma humana. Então, a partir do momento que você não quer que os outros te avaliem, você também não avalia os outros, não fica também criando caos e polêmica. Tá? Então, é uma porta que se fecha para os dois lados. Você não quer ser julgado, então não julgue também. Beleza? E mais uma dica: ninguém pode ser feliz a custas da infelicidade dos outros. Por que ninguém pode ser feliz às custas da infelicidade dos outros? Porque isso é deprimente, né, gente? Você vai ser feliz porque o outro se deu mal? Que tipo de pessoa é você? Que tipo de ser humano é você? A frase do Sêneca: atormentar-se com os males dos outros é tornar-se perpetuamente infeliz. Isso é típico dos invejosos. Típico. Alegrar-se com elas é adotar um prazer desumano. Alegrar-se com os males dos outros é você adotar um prazer desumano. Certo? Então, não se atormente pela vida de alguém. E não inveje a vida de alguém. Tá? Então, cuidado. Às vezes a gente se atormenta muito. Por exemplo, quando é família, né? Ah, meu irmão, meu pai, meu avô, ele está num momento difícil, posso ajudar? Posso, mas até um limite. Daquele limite para frente, a pessoa tem que fazer por ela. Se liberta. Se liberta. Se atormentar com os males dos outros é tornar-se perpetuamente infeliz. Se você ficar se importando demais com os outros o tempo inteiro, você nunca vai ter felicidade. Até nisso é preciso equilíbrio, gente. Até nisso é preciso temperança. Alegrar-se com os problemas dos outros é um prazer desumano. É você é uma pessoa invejosa, infeliz e maléfica. Ah, fulano se deu mal. Ah, bem feito. Perdeu tudo que tinha. Olha que pessoa triste que você é. Você é triste. Você é uma pessoa podre. Você é uma pessoa infeliz. É isso que você é. Não se alegre com a falta dos outros. Não se alegre com um prazer desumano. Beleza? Agora, como atingir a tranquilidade da alma, né? Que é aquela obra dele sobre a tranquilidade da alma. Ele dá algumas dicas pra gente também, ó. Primeiro, viva sem valorizar muito a vida. Senão, gente, a gente não faz nada, né? Já viram? Eu tô muito assim. Quando eu fiquei mais velho, eu fiquei um pouco medroso, sabe? Tipo assim, quando eu era mais novo, eu não ligava muito pra vida. Então eu fazia as coisas de uma maneira até um pouco inconsequente. Não que eu queria voltar a ser inconsequente, mas às vezes eu penso que me dá muito medo morrer, sabe? Então eu falo, ah, nossa, eu não vou fazer tal coisa que eu vou morrer. Ah, não vou fazer tal coisa que eu vou morrer. E aí você fala, tá, mas você tá se preservando do quê? Da vida. Então assim, viva sem valorizar muito a vida. Sabe que a vida vai acabar e pronto, se acabar, acabou, né? Segundo, não alimentar angústias pelo dia seguinte. Difícil, né? Às vezes a gente fica ali se martirizando. Por exemplo, amanhã eu tenho algumas aulas que eu tenho que preparar ainda. Já tô aqui já, sabe? Ah, meu Deus, como que vai ser amanhã? Meu Deus, tem que preparar, meu Deus. E aí, meu Deus, meu Deus. Para! Hoje, pensa no hoje. Amanhã você pode não estar vivo. E aceite que todos nós nascemos para morrer. Tá? Você achando que isso era a letra da Lana Del Rey? Não é não, tá? Nós nascemos para morrer. Born to die. Todos nós nascemos para morrer. Aceite que é isso que vai acontecer. Se você fizer tudo isso, você vai tentar entender que a morte é parte das leis da natureza. E por isso a morte deve ser aceita sem dramas. Difícil, né? Lembra aquele papo das emoções terríveis, destrutivas que devem ser controladas? A morte, ela vai te gerar dor. Perder alguém não é fácil. Você tem direito à dor. Mas transformar dor em sofrimento, aí a culpa é sua. Para o Sêneca. Segundo ele, vale mais a qualidade da vida do que sua duração. Então, uma vida bem vivida, uma vida com boas escolhas, vale mais do que, né, que durou 50 anos, vale mais do que uma vida de 100 anos, que você não fez nada, que você não conseguiu viver, que você não aproveitou. Para ser forte, estar preparado sempre para o caos que é a vida, antecipe tudo de mal que pode ocorrer, sem gerar uma angústia excessiva. Esse é o desafio.
Essa é a dificuldade. Somente se decepciona quem acredita que a vida terá apenas momentos felizes. Então, aquela pessoa que acha que vai ter o feliz para sempre, aquela pessoa que acha que tudo vai ser lindo, é uma pessoa que vai se decepcionar. Só se decepciona quem idealiza demais a vida. Não idealize. Coisas ruins vão acontecer. Imagine quais são as possibilidades, elas vão acontecer. Só não fica pirando muito nas possibilidades, senão você perde o momento presente. Não se angustie demasiadamente com o seu corpo. Cuide dele, mas não fique tão angustiado. O corpo é necessário para existir, mas não é muito mais que isso. Adoro essa parte. O corpo é necessário para existir, mas ele não é muito mais que isso, não. Para de ficar dando bola aí para forma corporal, para estilo, padrão de beleza, que você é mais um escravo da vida e dos outros. Porque assim que você engordar numa pandemia, como eu engordei, o que vai acontecer com você? Me fala. Você vai ficar desesperado, você perdeu sua forma física, os outros não vão gostar mais de você. E não vão mesmo, tá, gente? A maioria das massas, elas gostam de você pelo corpinho que você tem. Se você não tiver esse corpinho, acabou. Ninguém se interessa por você. É nisso que você quer se meter? É nisso que você vai se perder? É esse o valor que você tem como ser humano? A sua vida vale só isso? Olha tudo bem que você pode fazer indo além do corpo, além das riquezas, tentando buscar seu dever na vida, sua dedicação. Por isso, Sêneca, apesar de ele fazer essas críticas, ele termina dizendo: onde houver um ser humano, haverá sempre a possibilidade de se fazer o bem. Bastante otimista ele, né? A humanidade reside nisso. A busca pela felicidade é a busca pelo bem supremo. A busca pela felicidade é uma felicidade alcançável todos os dias. Seres humanos que refletem, fazem o bem. Por isso, eu lembro da Hannah Arendt, para a gente encerrar a nossa aula. Hannah Arendt, filósofa alemã do século XX, ela diz que somente o bem tem raiz, somente o bem é radical, somente o bem é profundo, somente pessoas boas têm profundidade. Porque para você ser bom, você precisa pensar, refletir sobre a vida. A pessoa ruim, ela só faz. Ela só é descabeçada, ela só vai na onda. Ela é rasa, ela é banal. Daí o termo banalidade do mal. Beleza? Gente, um beijo no coração de vocês. Espero que tenha ajudado vocês com essa aula. E a gente volta a se falar numa próxima aulinha, quando a gente for desenvolver outros temas relevantes para o vestibular de vocês e para a vida de vocês. Um beijo no coração e até a próxima.